Porque Jó era reto, Jó era íntegro. As permissões, as coisas que acontecem na nossa vida, não é só porque você é íntegro ou deixa de ser. Deus tem um propósito para todas as coisas. Ele, a partir do momento que você entrega a sua vida para Ele, é Ele que comanda. É Ele que dita, é Ele que fala. E por quê? Se um homem íntegro, ele pôde ser tentado. Se um homem íntegro como Jesus pôde ser tentado, por que não nós somos tentados? E como está a nossa integridade? Quando a gente fala de integridade, a gente leva muito a nossa história ao mundo natural. E aí é que é o perigo, porque nós setorizamos as nossas áreas. A área cristã e a área natural. Muitas vezes somos retos, santos dentro da igreja, mas como somos fora da igreja? Setor do meu trabalho, como eu sou no meu trabalho. Setor da minha escola, como eu sou na minha escola. Setor da minha igreja, como eu sou na minha igreja. Setor do meu pensamento, o que tem passado no meu pensamento. O que tem passado e o que tenho buscado diante dos meus olhos. O que tenho falado. A Bíblia fala em relação à língua, a Bíblia fala em relação aos olhos, a Bíblia fala em relação à mente. Precisamos ser restaurados para que nós possamos nos tornarmos pessoas íntegras. Precisamos passar por um processo de restauração. Quem não precisa? Eu preciso. Eu sou o primeiro da fila. Se não há um justo nenhum sequer, eu sou o primeiro a não ser justo aos olhos de Deus. Eu sou injusto. Mas Deus quer tratar a sua igreja para que nós, pelo menos, buscamos ser retos diante de Deus. Íntegros. Pelo menos esforçarmos para sermos retos. Então, o corpo de Jesus está completamente dilacerado. Mas ao mesmo tempo que nós lembramos que o corpo de Jesus está dilacerado, ele não está mais íntegro. Quando lembramos também da ressurreição, ele ressurge por inteiro. Ali fica só as chagas, para que Tomé possa tocar. Tudo tem um propósito. A alma e o espírito precisam ser retos, precisam ser íntegros. Talvez nós possamos ter o corpo danificado, mas a nossa alma e o nosso espírito precisa ser reto, precisa ser íntegro, através dos nossos princípios, através dos nossos valores que temos recebido. Como temos recebido? Temos recebido em célula, temos recebido na igreja, temos recebido em ocasiões, até compartilhando a palavra um com os outros, temos recebido. Oportunidades de tratamento nós temos tido. Mas por que perseveramos em tantas coisas que às vezes não agradam a Deus? Então Deus quer trazer à tona algumas coisas que nós precisamos tratar na nossa vida. E se nós pegarmos a vida de Jó, olharmos a vida de Jó, a retidão de Jó, nós podemos ver o seu caráter, podemos ver a sua fé. Nós vimos que Jó, ao perder tudo, perder coisas, perder fortuna, perder filhos, e a esposa ainda chama, vai doido. Vai doido. Quantas pessoas às vezes tentam nos desviar dos caminhos de Deus, principalmente quando nós buscamos a Deus e as coisas não melhoram. E outros chegam para nós e falam, do que adianta? Do que está adiantando a sua vida na igreja, a sua vida na célula, seu tempo com Deus? Mas às vezes, existe um porém, que nós estamos dedicando tempo nas células, dedicamos tempo na igreja, mas não dedicamos tempo com Deus. Quando, no livro de Daniel, é citado a história dos 3 homens, nós vemos que eles são lançados. O rei Nabucodonosor, ele manda construir uma estátua de 30 metros de altura por 3 metros de largura para ser adorado. E ele fala que aquele que não adorar aquela imagem seria lançado no fogo.
existiam 3 homens que tinham um compromisso, uma integridade com Deus, que foi inegociável. Eles não aceitaram negociar a sua integridade diante de Deus. O compromisso, a fidelidade. E eles chegam até tem uma oportunidade onde governadores, toda espécie de pessoas que eram em comum acordo com Nabucodonosor, chega para Nabucodonosor e fala: existem 3 jovens que não se prostram e não adoram a sua imagem. Então chama eles aqui, vamos lançá-los na fornalha. Quando eles são amarrados, lançados na fornalha, os três, eles caem na fornalha, mas a fornalha não queima os 3. Nenhum dos 3 se queima. E o rei fica impressionado porque nem o cabelo fica enfumaçado. Nada acontece com eles. Deus, tem um ditado que fala: Deus não nos livra da fornalha, Deus nos livra na fornalha. Deus pode permitir que nós passemos por problemas, mas Ele não permite que toque na nossa vida. O que Deus falou com Satanás? Você pode tocar na vida dele toda, nas coisas dele, mas nele, não. Ele pode até adoecer, mas a vida dele é minha. E pela integridade de Jó, resumindo a história, pela integridade de Jó, depois Deus restitui ele em multiplicações de coisas. As riquezas dele é devolvido várias vezes mais. Tudo é restituído, tudo é restaurado. A integridade também não é diferente, ela precisa ser restaurada. Se nós não mantivemos ela como Jó, se Jó teve a vida restaurada por ser íntegro, não quer dizer que nós, por não sermos íntegros como Jó, não cabe a restauração da integridade em nós. Mas nós precisamos querer. E para querer, a primeira coisa que nós devemos ter é reconhecimento daquilo que não somos diante de Deus. Precisamos ser restaurados? Então, a restauração, ela faz parte da integração, da restauração. O que é restaurar? Restaurar é voltar ao que era antes. Restaurar é pelo menos tentar assemelhar ao que era antes. Eu faço muito isso todos os dias. Tento restaurar um dente da forma como ele é. Eu tento reproduzir da forma como ele é, cabendo nas suas funções dentro da boca. A nossa integridade, muitas vezes ela é abalável. Eu tive várias oportunidades de ter a minha integridade íntegra ou a minha integridade caída. Eu lembro que ainda jovem, quando fazíamos faculdade, eu lembro que por várias situações nós tivemos oportunidades, principalmente na droga, principalmente. E segundo a educação dos meus pais, segundo aquilo que ele me passou, como para ser pelo menos o mais íntegro possível, e ter a capacidade de dizer não àquilo que poderia me destruir. Eu tive oportunidades, mas eu preferi não negociar a minha integridade. Mas em compensação, eu pude ser íntegro nessa área, mas em outras, só Jesus na causa, misericórdia. Muitas vezes somos íntegros quando falamos de finanças. Quem é caloteiro aqui? Ninguém levanta a mão, mas talvez tenha 1 ou 2 ou 3 ou mais. Quem é desonesto aqui? Ninguém levanta a mão. Mas são nas oportunidades é que determina quem nós somos. Talvez aqui nenhum de nós tenhamos a oportunidade de não ser íntegro. Mas é na oportunidade é que nos faz ver se somos íntegros ou não. Aquilo que reflete como o caráter que nós demonstramos ser, segundo aquilo que nós façamos no nosso dia a dia,
é que mostra se nós internamente fomos restaurados. O nosso aspecto exterior, ele tem que ser compatível com aquilo que já mudou no interior. Muitos de nós, talvez, temos uma boa reputação dentro da igreja, uma boa reputação no trabalho, uma boa reputação, talvez em todas as áreas. Mas e os bastidores? E nos bastidores? O que os seus olhos veem? O que sai da nossa boca? Coração perverso. A boca fala o que está cheio o coração. A língua é o órgão difícil de ser domado. Os olhos são janelas que entram aquilo que muitas vezes no CPU a gente fica imaginando aquelas cenas que nos leva a ter vontades contrárias à vontade de Deus. Quer ver? Pornografia. Talvez somos íntegros demais nas nossas finanças, mas na área sexual somos um desastre, somos fracos. Então Deus quer nos curar, Ele quer nos restaurar, Ele quer voltar, não ao que você era antes, porque talvez a sua história era pior do que agora, mas Ele quer te levar à forma na qual Ele tinha um propósito e te criou, pelo qual Ele te criou. Ele te criou à imagem e semelhança dEle, então Ele quer te levar a um processo de restauração, para que a sua integridade, Ele possa falar, sim, fiz o homem à minha imagem e à minha semelhança. Se Satanás pediu direitos para agir na vida de Jó, nós estamos vulneráveis a isso. E todos os dias vêm os processos de sedução. Ele te seduz. E aonde é que ele me seduz? Aonde é que ele te seduz? Na sua fraqueza. Aquilo que é a sua fraqueza é aquilo que Deus quer restaurar hoje e manter a sua integridade. O que você tem pensado? Aquilo que você tem pensado é aquilo que realmente o seu corpo deseja. Aquilo que nós pensamos é aquilo que a carne fala alto, que nos leva a ter práticas mundanas. Mas se nós recebemos a Cristo e somos mais do que vencedores, então aquilo que habita em mim tem que ser mais forte do que aquilo que eu tenho visto. Precisa ser mais forte. Eu posso até cobiçar, querer, mas eu tenho que lutar contra os meus próprios desejos. Os meus desejos me levam a pecar. Eu lembro de uma ministração do Hernandes Dias Lopes, que eu ouvi, que ele fala, é melhor morrer do que pecar. Justamente quando ele fala sobre a passagem de Cedraque, Mesaque e Abednego. Eles preferiram ir para a fornalha. E eles iam morrer. Na mente deles, eles iam morrer. Mas eles preferiram morrer do que negar a Deus. Quantas pessoas estão morrendo no Oriente Médio? Porque preferem morrer do que negar a Cristo. Cedraque, Mesaque e Abednego, eles foram íntegros. Eles não negociaram a sua fé. Nós negociamos a nossa fé quase que todos os dias, quando recebemos o processo de sedução e caímos. Quantos de nós temos caído? Nós vivemos numa crise de identidade ou numa crise de integridade? Em qual crise nós estamos vivendo? Se nós recebemos a Cristo e temos a identidade de Cristo em nós, então nós precisávamos ter a integridade de Cristo em nós. Nós recebemos Ele. Ele faz morada em nós. Então a integridade, ela tem que prevalecer, não o meu caráter, mas o caráter de Cristo em mim. Precisamos ter consciência de quem está em nós, para que nós possamos refletir quem habita em nós. Eu não posso refletir o meu caráter, eu tenho que refletir o caráter de Cristo. Eu preciso ter uma nova identidade. Então, o processo de identidade de Cristo, que vai se perdendo ao longo do tempo, são essas áreas que nos leva
a ter imagens contrárias à imagem que Deus gostaria que tivesse, é que Deus quer restaurar. A integridade. Como que nós vamos adquirir integridade? A integridade, o caráter de Deus, se nós não buscamos intimidade com Ele. Sem intimidade, não existe fertilidade. Se não existe fertilidade, não existe frutificação. Se não existe frutificação, não existe multiplicação. Se nós olharmos desde o princípio da vida de Jó até o final da vida de Jó, houve uma perda, mas depois houve multiplicação. O que você vê? Tem jeito de apagar essas luzes da frente aqui, por favor? O que você vê? Talvez aos olhos humanos, aos nossos olhos naturais, nós estamos olhando e vendo uma coitadinha de uma árvore que foi cortada. Aos olhos naturais, ela foi cortada. Mas quem vê o sobrenatural, ela foi podada. Aquele que permanecer em mim, gerará fruto. Mas nós precisamos passar por esse processo. Nós precisamos ser podados. Qual a área da sua vida que não permite ter a integridade de Deus? Qual é a área da sua vida que você manifesta um caráter contrário a de Deus? Se Deus estivesse no seu lugar, Ele teria a sua retidão, aquilo que você pensa, aquilo que você quer, aquilo que prevalece na sua vida. Isso é o mais importante. Por que esse tronco pequenininho, ele gerou fruto? Porque a palavra de Deus fala que aquele que permanecer em mim, gerará frutos. Talvez, nessa grama aqui poderia estar até torrada, mas a força vem lá de baixo, vem lá das raízes. Aonde você está alicerçado? Aonde você está alicerçado? Talvez no meio de cinzas, geraria também frutos. Hoje nós vivemos um mundo de um governo que não precisa estar citando aqui, todos nós sabemos, de governos que estão completamente levando o país a ser visto em todo o mundo como o país da corrupção. Qual é a diferença? Tudo é corrupção. Nabucodonosor induziu a todos a se prostrarem diante de uma imagem, mas ele não conhecia a Deus. De repente, no meio da fornalha, Nabucodonosor tem uma surpresa. Ele olha e de repente ele fala: mas espera aí, nós jogamos 3, eu estou vendo 4. Eu joguei 3 e eles não se queimam. O cabelo não se queima, a roupa não se queima, eles não se queimam. O que é isso? Mas eu vi, eu tenho certeza, vocês jogaram 3? Foi, mas eu estou vendo 4. Pessoas que não conhecem a Deus, pode ter uma visão espiritual, a depender de como ele busca a Deus, talvez até de maneira errada, mas Deus conhece o coração. Talvez Nabucodonosor, eu não quero aqui ser um teólogo, não está longe disso, mas eu quero fazer uma suposição. Quem sabe o coração dele já existia um processo de querer Deus. E Deus se manifesta a ele através de um anjo dentro da fornalha. Todos viram 3, ele viu 4. Quem é esse? Eu estou vendo 4. Há quanto tempo nós não vimos Deus face a face? Jó fala, né? Eu conheci de ouvir falar, agora eu vejo o Senhor face a face. Nós não podemos ficar no processo de conhecer a Deus, de ouvir falar, de um pregador vir aqui e ministrar esse Deus que você ouve falar dele, mas nós precisamos buscá-lo em intimidade. Talvez isso é que tem nos faltado. A intimidade para gerar fertilidade. A fertilidade, frutificação. E através desse fruto, ele cai no chão
e ele gera uma multiplicação, a sua célula frutifica. Talvez nós temos que passar a nos preocupar com coisas pequenas. E coisas pequenas, talvez, aos nossos olhos, que a gente enxerga como pequena, uma célula. É pequena. Mas para Deus, a célula é o reino, faz parte do reino. Precisamos sair desse mundo natural e começarmos a ver o sobrenatural. Como estão os seus olhos? Como estão os seus olhos? Seus olhos são íntegros ao ponto de ver anjos? Nabucodonosor não tinha relacionamento com Deus e viu anjo. Você tem relacionamento com Deus ao ponto de sentir Deus? Aquilo que eu falei aqui, a intensidade, talvez nós precisamos de intensidade para gerar sensibilidade. Há um tempo atrás, conversando até com o pastor Emerson, a gente falou, olha, uma coisa que foi incomum. Eu num processo de busca de Deus, e Deus falava sempre comigo, e Ele confirmou, sensibilidade. Sensibilidade. Nabucodonosor, um homem que não tinha um relacionamento com Deus, Deus fez os olhos dele se tornarem sensíveis, ao ponto de ver Deus, ao ponto de ver um anjo. E o que acontece? Conversão. Nabucodonosor, ele se converteu. Retira esses homens da fornalha. Quem é o seu Deus? E aqueles 3 homens provavelmente pregaram para Nabucodonosor. E ele falou, da agora em diante, nenhum Deus, a não ser o Deus desses 3 homens, será adorado. Somente o Deus desses 3 será adorado. Conversão através de uma integridade. Através da integridade desses 3, houve conversão. Alguém já olhou para você e viu o caráter de Cristo em você ao ponto de desejar esse Deus? Nabucodonosor desejou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele desejou. Porque ele viu que ali realmente era um Deus que curava, que salvava, que libertava. A sua integridade não está ligada ao processo de salvação. A sua integridade, você pode receber uma libertação, um livramento, mas também pode não receber. Pode não receber. No livro de Hebreus 11, fala, uns pela fé foram poupados de fogo e da boca de leões, e outros pela fé foram mortos. A fé não quer dizer que pelo fato de eu ter fé, que eu não vou passar por problemas, que eu não vou passar por tribulações. Não é a minha fé que me blinda de problemas. Senão Deus não falava, no mundo tereis aflições. Uns pela fé foram poupados, Sadraque, Mesaque, Abednego. Outros foram mortos. Paulo foi perseguido, Pedro foi perseguido, Estevão foi apedrejado, João Batista degolado, Jesus Cristo foi morto. Sabemos que ele ressurgiu, mas foi morto. Deus livrou Jesus da cruz? Não. Deus permitiu a cruz para Jesus. Deus permitiu ser 3 homens lançados na fornalha, mas porque ele sabia que no processo de conversão de Nabucodonosor, ele precisava visualizar Deus. E foi o meio que Deus achou para que aquele homem se convertesse. Um rei. Uns pela fé foram poupados do fogo e da boca de leões, e outros pela fé foram mortos. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Deus quer restituir as nossas vidas. Deus quer restituir o nosso processo. Ele quer que nós passamos pelo processo de restauração, para que a nossa integridade não seja um empecilho de buscar a Deus. Isso, eu estou falando de um mundo natural, citando o sobrenatural. Agora eu quero te desafiar
Como está a sua integridade diante da primeira ministração que o pastor Nelson trouxe aqui? Que quando ele terminou, eu falei, tem algo com aquilo que eu vou falar. Como está a sua integridade diante de Deus na sua oração? Hoje Deus quer restaurar 4 áreas espirituais aqui. A oração, que está ligada à intercessão, e o louvor, ligado à adoração. Sabe, o que a gente mais percebe é que a nossa adoração está muito superficial. Muito superficial. A nossa adoração não é uma adoração de entrega. Não é uma adoração que você se prostra. Não é uma adoração que Deus quer manifestar em você. Há quanto tempo você não tem sensibilidade a Deus? Se você não tem sensibilidade a Deus, é porque a sua integridade na adoração. Por isso é que Deus me trouxe aqui. Não para falar aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa ouvir. Sabe por quê? Porque Ele sente falta da sua adoração. Ele sente falta de ver você se prostrar diante dEle. Cadê o choro? Cadê aquele choro? Cadê aquela sensibilidade? Ele quer olhar para você e restaurar a intercessão que está ligada à oração. A nossa oração não pode ser só para nós. A nossa oração, ela não pode ser egoísta, ao ponto de colocar somente aquilo que eu necessito. Mas o que a igreja necessita? O que a célula necessita? O que o meu líder, o líder em treinamento, o anfitrião, aquele que pediu oração na semana, o que você fez por ele? Você orou por ele? Como está a sua integridade em relação à oração? Como está o seu processo de intercessão pelo nosso país, pela nossa cidade? Nós somos juízes. Nós não fomos levantados para ser juízes. Nós fomos levantados para ser testemunhos de Deus. Nós temos que dar testemunho. E não existe testemunho sem integridade. Não existe testemunho para Deus sem integridade. Testemunho de vida mundano, nós éramos, nós dávamos. Mas continuamos dando, então Deus te dá uma oportunidade de restaurar a integridade da adoração, da oração, do louvor, da intercessão. Por que Deus nos dá essa palavra? Porque é justamente na vigília é que nós vamos ter a oportunidade de experimentar o resultado da oração, da intercessão, do louvor e da adoração. Iniciamos um processo de louvor, de adoração, uma bênção. Quem não entrou no clima aqui, meu Deus, aqui estava um ambiente do céu. Aqui me deu uma tremedeira aqui e começou a vir coisas que até completou a minha ministração aqui, de coisas que eu nem estava pensando em falar. É isso. A intensidade, ela traz sensibilidade. Sem intensidade, não tem amor. É esse o processo. Se a sua área, a sua integridade, ela está setorizada na área visual, na área do falar, na área do agir, na área da oração, da intercessão, do louvor, da adoração, na sua área como filho, na sua área como pai, na sua área como cristão, como estão as suas áreas? Será que nós realmente não temos que nos prostrar diante do Senhor e reconhecer: não há um justo, nenhum sequer. Não há um íntegro, nenhum sequer. Eu posso até não ter falado uma área específica, que você talvez não se sinta íntegro, mas você sabe. Na intimidade você sabe. Antes, nessa história, no livro de Daniel, conta a própria história de Daniel, que ele também foi desafiado na integridade e foi lançado à cova dos leões. Só que lá não existia fogo, mas existia leões devoradores. Mas Deus fecha a boca dos leões. Mas eu quero te dar uma notícia.
Deus te trouxe aqui para te falar que Ele vai te lançar na cova de um leão só. Não para você ser devorado, mas para você ser edificado por Ele. É o leão da tribo de Judá. Sabe como que se chama a cova? Seu quarto. Seu quarto. Você está disposto a isso? Você quer restaurar essa área? Eu queria que você se colocasse de pé e realmente buscasse